A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. A paz do Senhor, Diácono Jonas, que está aí nos bastidores. A paz do Senhor, auxiliar Samuel, que mais uma vez está com todos os irmãos da Assembleia de Deus, Templo Central, Cidade de Milagre, Ceará, e a todos quantos estão em qualquer outra parte ouvindo essa live da nossa escola bíblica de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar iniciando nossa escola bíblica e que Deus possa se fazer presente no nosso meio, em nosso seio familiar, em nossas casas, nesse momento tão difícil, mas estamos aqui unidos e ligados pelo amor de Cristo e também pela sua palavra. Amém? Então oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus grande e justo, a Ti, Senhor, exaltamos e glorificamos, ó Pai, o Teu santo nome, acima de Glória tudo a Deus. E acima de todas as coisas, meu Deus. Sim, meu Pai, no nome de Jesus. Que louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Glória a Deus. Ó Pai, que nos encontramos aqui em Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, porque eu, Samuel, Glória a Diácono Deus. Jonas e tantos outros que estão, Senhor, atrás de um notebook, Glória a de um Deus. tablet, de um celular, Senhor, estão ligados, Jesus. ó Pai amado, através da Tua palavra. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Queremos honrar e glorificar Tua palavra nesta noite. Sim, meu Deus. Pai, porque são elas que de Ti testificam. Pai, elas falam de Ti, Senhor. Elas, ó Pai amado, manifestam o Teu nome e o Teu poder. Sim, Pai, nos ensina. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, ó Pai amado, nos transformar. Glória a Deus. Nos ensinar, ó Pai amado, através do poder do Teu Espírito, através do entendimento, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, abençoando, Senhor, ó Pai amado, a cada um que está, Senhor, participando, Senhor, desta live. Em nome de Jesus, ilumina nossas mentes, Pai, cada comentário, Senhor, que vai ser, Senhor, explanado aqui nesta noite, que seja tudo na Tua dispensação, que seja tudo, Senhor, na Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queremos agradecer também, podemos deixar a Deus, né, em primeiro lugar, e segundo, nosso pastor, que abre espaço para que possamos estar aqui, né, juntamente com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos à nossa lição de número 9. Lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelada. O Mistério da Unidade Revelada. Quero aqui de público, né? Eu dei a paz do Senhor, mas não deixei ele falar, né? Vamos entrar na lição agora. Eu quero saudar o nosso auxiliar Samuel na paz do Senhor. Paz do Senhor, Samuel. Paz do Senhor, presbítero Jonas. Quero também comentar com a paz do Senhor a cada um dos nossos irmãos que estão aí online pelo Facebook. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor nosso diácono Jonas, né, que Deus possa nos abençoar grandemente, que o Espírito de Deus possa nos conduzir durante todo o transcorrer dessa lição. Eu queria fazer só uma pergunta. Se tu está escutando, se o meu áudio está tendo algum vento, ou está normal? Aqui para mim tá ok. Tá normal. Se os irmãos aí que estão, né, assistindo a live tiver alguma interferência, pode comunicar aí, né, colocar nos comentários que o nosso diácono Jonas está atento a essas questões. Tá bom? Pronto, tá bom. Quero aqui também comunicar que estamos em uma escola bíblica, né? Mais uma vez eu gosto de frisar isso. Então, não perca tempo. Aproveite já e comece a comentar, a participar da escola bíblica conosco, a comentar, né, realmente aquilo que nós estamos falando. E se tiver alguma dúvida, não saia com dúvida, pergunte. Porque se nós não soubermos, porque eu não sei de tudo, né, com certeza em uma próxima oportunidade
que Deus nos der, estaremos respondendo a sua questão. Então, participe, torne essa aula interativa para o nosso proveito, o meu e o seu. Então, lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Que mistério é esse? Vamos fazer essa pergunta daqui a pouco. O texto áureo diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Mistério. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, para não deixar a aula muito extensa. Vamos aproveitar para comentarmos, Então, lição de número 9 traz uma palavra interessante para nós nessa noite. Mistério. Mistério. Aí o ponto 1 diz: o mistério oculto no Novo Testamento. O que é que estava oculto no Novo... Perdão, vou voltar aqui. O primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. O que é que estava oculto, ou o que estava em mistério, no Antigo Testamento, que Deus, por sua graça, revelou-nos, e revelou os profetas, os apóstolos, e os profetas do Novo Testamento, no Novo Testamento. Que mistério é esse, É a pergunta que nós, nessa lição, vamos tentar responder, Samuel? Eu quero Amém. que o Samuel, comentando-nos, já abrindo a lição, faça esse primeiro subponto aí, que é justamente definindo o que é mistério, definindo o que é mistério. À luz daquilo que estamos falando, Samuel, à luz da palavra de Deus, e também da própria palavra, no original grego. O que significa a palavra mistério? Muito bem. Como nos diz aqui o autor da lição, ele vai dizer o seguinte: do grego mysterion, que é uma palavra grega, exatamente porque todo o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Então, a palavra mistério, que advém do grego mysterion, ela significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Então, é uma verdade de Deus que por um tempo esteve oculta e que depois passou a ser conhecida. Daqui a pouco a gente vai ver, creio que no segundo tópico ou no terceiro tópico, a gente vai entender que esse mistério ele esteve oculto no Antigo Testamento, mas ele esteve oculto não na sua totalidade. Inclusive, a gente vai ver aqui algumas passagens bíblicas que vão demonstrar que os patriarcas, alguns profetas, conheciam deste mistério de forma parcial. Não conhecia na sua plenitude. Exatamente porque esse mistério, em sua plenitude, ele só veio a ser revelado com a nova aliança, Com os profetas e apóstolos do Novo Testamento, é que eles vão receber essa revelação desse mistério na sua totalidade. Mas na antiga aliança, a gente vai perceber aqui algumas passagens bíblicas e vai compreender que eles tinham acesso a esse mistério, mas de forma parcial e não na sua totalidade.
o autor ele vai continuar aqui, ele vai dizer o seguinte: não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então é como eu estava falando, né? É uma verdade que esteve encoberta de forma parcial no Antigo Testamento, mas agora ela foi desvendada, né, para todos. E é interessante aqui o que o autor menciona, que ele fala que não é algo misterioso que estaria relacionado a apenas, a gente pode falar dessa forma, né? Tipo, aos grandes gurus, entre aspas, não existe gurus no cristianismo, mas em algumas religiões vão existir aqueles que são mais espirituais, né? Os grandes gurus de algumas religiões, e que alguns mistérios, somente eles poderiam chegar a descobrir esses mistérios, né? Mas a gente vai ver aqui no transcorrer da lição que esse mistério que nos foi revelado, ele é acessível a todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso a esse mistério. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? Que o Senhor deseja que todos os homens venham ao conhecimento, né? Cheguem ao conhecimento da plena verdade acerca de Deus. Verdade. Amém. Comentário aí bem exposto. Não vamos nem adentrar esse primeiro ponto, porque esse primeiro subponto, né? Que já foi muito bem explanado. É a definição da palavra mistério. E a lição de hoje está centralizado tudo nessa palavra mistério. Mas o importante não é a palavra mistério, é justamente aqui ela está indicando, definindo, né? Dizendo que foi, na verdade, revelado, que era um mistério, mas que agora não é mais, porque já foi revelado. E é isso que nos importa aprender, e é isso que nos traz esperança, porque isso envolve, né, a todos nós. Porque entrando aqui no ponto 2, né, ainda nessa parte introdutória da lição, para a gente ver o que é, né, esse mistério revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, a gente vai ver algo interessante aqui, ó, no subponto 2, o desconhecimento do mistério, né? O desconhecimento do mistério. Tem algo interessante para a gente observar aqui, né? O que é que, em primeiro lugar, a gente tem que observar aqui? Bem, o que a gente tem que observar aqui é que, para compreender a palavra mistério, que teve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Aí a gente vai ter que ver aonde está esse advérbio, né? Que ele está indicando aqui, que aparece no texto com valor circunstancial. Por isso que eu não leio a leitura bíblica em classe, para não tomar muito tempo, e porque no decorrer da lição a gente vai meditando em alguns versículos, né, que ele vai nos trazendo. Olha aqui, ó. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Onde é que está esse versículo? Justamente na carta de Paulo aos Efésios, a carta que nós estamos estudando nesse trimestre, no capítulo 3, né, que é o estudo dessa lição de hoje, né, dos versículos 1 ao versículo 13, né, você pode ler em casa, Efésios capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 13, né, para a sua meditação. Mas eu quero destacar agora aqui o versículo 5. Olha o que é que diz aqui o versículo 5 da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui na Bíblia. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Opa, aqui já tem uma introdução. E olha o que é que diz o subponto 2, o desconhecimento do mistério. Quando é que esteve desconhecido esse mistério? Aos homens, como diz aqui,
né? O versículo 5 do capítulo 3 aos Efésios, né? Nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, no Antigo Testamento, antes de Cristo, né, estava em oculto, entre aspas, viu? A gente tem que colocar essa palavra entre aspas, porque no decorrer da lição a gente vai dizer que algumas pessoas no Antigo Testamento tinham noção, se não completa, mas tinha noção, né, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus. Mas olha a continuação aqui do versículo, né? Manifesta aos filhos dos homens, como, olha a palavra aqui, né? O advérbio circunstancial, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, a palavra como, que é um advérbio de circunstância, né, está justamente colocando aqui um divisor de águas entre os homens antes desse tempo, né, para os homens após este tempo. Ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, vamos dizer assim. Não no calendário em si, mas depois da vinda, né, cumprimento da missão de Cristo aqui na Terra. Então, podemos separar desta forma, né? Algo interessante que eu quero indicar aqui, e isso me veio à mente, a gente vai comentar daqui a pouco, o Samuel vai comentar daqui a pouco isso, mas algo interessante que eu quero comentar aqui é que a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer, olha aqui a expressão, tão claramente. Ou seja, quer dizer que tinha pessoas no Antigo Testamento que tinham certa noção, que tinham certo entendimento daquilo que Deus queria, né, dali para frente, para o futuro, né? Porque o plano de Deus, meus amados, eu quero dizer isso aqui bem claramente, não é algo que é construído a cada dia. O plano de Deus foi construído antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Eu quero aqui um versículo da palavra de Deus e eu quero trazer uma frase de reflexão, de pensamento, né? Qual é a frase de reflexão? É a seguinte, em cima já de uma questão, né, de uma pergunta, né? Vamos lá. Juntas, então, se o Novo Testamento está indicando essa verdade, né, desse mistério que a gente vai estar estudando agora, que a gente vai saber daqui a pouco. Eu sei que os irmãos já sabem, mas a gente vai daqui a pouco construindo esse entendimento. Por isso que não vamos falar tão abertamente agora, né? Mas se o Novo Testamento está indicando essa verdade, né? Essa verdade, revelando esse mistério. E no Antigo Testamento não tinha esse mistério, ou na verdade era um mistério, não era revelado, não tinha clareza, né, aos que serviam a Deus. Então podemos desconsiderar o Antigo Testamento, ou vamos ser mais radicais, podemos dizer que o Antigo Testamento é inverdade, não é uma verdade. Eu quero dizer, e eu quero trazer justamente agora essa reflexão, né? Quero dizer que a palavra de Deus toda é a verdade. Porém, Deus, ele trabalha com sobreposições de verdades. Deus nunca revela tudo ao mesmo tempo. Já pensou Deus revelando toda a sua verdade ao homem ao mesmo tempo? O homem, eu acho que ia entrar em parafuso, o homem não ia, né, conseguir conceber toda essa verdade, ia ficar um louco, num sanatório, dependente de medicamento, né? Ou seja, Deus ele vai revelando a cada geração, Deus vai revelando a cada dispensação, né, a sua verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz
que na plenitude dos tempos, ou seja, Deus ele trabalha, né, sempre no momento certo. Deus ele não trabalha de supetão, de qualquer maneira, no improviso, não. Deus ele trabalha na plenitude do seu tempo, para que a sua vontade seja manifesta e seja honrosa para ele mesmo, né? Então, não quer dizer que o Velho Testamento é mentira, ou não tem verdade. Quer dizer que, na verdade, Deus trabalha com sobreposições de verdades, né? E ele vai revelando essas verdades pouco a pouco, né? Tornando progressivamente, né? progressivamente. Samuel quer falar? Não, é isso mesmo. De forma progressiva, né? Isso. Um exemplo que eu posso dar é justamente o quê? No Antigo Testamento, para remissão de pecado, se sacrificava um animal inocente, né, para que o pecado daquela pessoa pudesse ser encoberto, né? Será que Deus queria essa verdade para sempre? Não. Ali era um ato profético daquilo que Deus realizaria futuramente. Em quem? Em Cristo Jesus. E isso foi dado para quem? Para os judeus, o povo de Deus. Mas agora a pergunta que eu faço, e a resposta os irmãos já têm, é o seguinte: os judeus, o povo de Deus, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Numa condição geral? Não, porque logo o crucificaram, o mataram. Porque o Cristo que eles estavam esperando era um Cristo salvador, um Cristo que não sofresse, um Cristo que não dependesse, que na verdade não pudesse ser miserável, pobre, mas um Messias que pudesse trazer paz da maneira que eles esperavam, né? Pudesse livrar eles das mãos dos romanos, pudesse, né, levá-los, né, aquilo que toda a Torá, né, profetizava a eles, que era as bênçãos, né, de Deus. Porém, não sabiam eles que o Messias era o sofredor. Esse Messias, o Cristo, era o sofredor, era o que vinha morrer, padecer pelos seus pecados. Logo, o profeta João Batista disse que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, mas o que é que eles faziam? Sacrificava lá atrás, no Velho Testamento, os animais. Mas não aceitaram Cristo que pudesse, né, se sacrificar para a remissão dos seus pecados. Olha aí, né? Como o Novo Testamento traz uma verdade superior ao do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento, né? Maior, uma revelação maior, né? Do Velho Testamento. Isso é um exemplo para contar daquilo que a gente vai revelar daqui a pouco. Que mistério é esse? Mas voltando a esse mistério que nós estamos tratando, né? Que lá no Antigo Testamento eles tinham uma ideia, mas não clara. Estou me referindo aos homens de Deus, os profetas de Deus da antiga aliança, né? Porém, eles não tinham clareza de como iria acontecer isso. Eles sabiam que era plano de Deus, mas não sabiam como iria acontecer isso. E mais na frente, eu vou dar 2 exemplos disso, só para a gente ter uma pequena ideia. O autor aqui no final, ele já dá o que é, mas eu não vou declarar agora, porque no subponto 3, o Samuel vai comentar agora, o mistério e os profetas da antiga aliança. Fala aí, Samuel, o que os profetas, né, da antiga aliança já sabiam sobre esse mistério que seria revelado no Novo Testamento. Amém. Como o senhor vem dizendo, né? No Antigo Testamento, os profetas da antiga aliança, eles tinham uma compreensão, mas era uma compreensão que era parcial, né? Como o senhor bem destacou, né? Não era uma compreensão plena,
porque exatamente essa compreensão plena, ela já estava nos propósitos de Deus, e ela seria realizada também no Kairos de Deus. Né? Kairos é o tempo de Deus. Então, Deus, na sua presciência, ele já tinha um tempo determinado, um tempo estabelecido por ele, para que ele viesse a revelar de forma plena, né, esse mistério que estava oculto. E é interessante aqui que o autor da lição ele vai trazer aqui alguns versículos. Eu não vou ler todos, mas eu quero ler aqui Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12, os versículos 1 ao 3, que vai nos relatar exatamente isto, que os nossos patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, né, mas também como eles fizeram menção destas bênçãos. O que a palavra de Deus diz, ó, Gênesis capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor fala aqui para Abrão. Abrão, versículo 3, a parte B, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente já vê aqui Deus revelando para Abrão, né? Não de forma plena esse mistério. Revela aqui de forma parcial, né? Mas já está revelando acerca desse mistério que, na plenitude dos tempos, ele seria trazido por Deus através de uma revelação, né, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Outra passagem é Gênesis capítulo 22, e o versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz assim também, ó: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E aqui é aquele episódio lindo, onde Deus prova a Abraão, né? Depois de muito tempo, depois de muito esperar o filho da promessa, quando o filho nasce, aí Deus vai e diz: Abraão, sacrifica Isaac. Porque o que de fato Deus queria era conhecer o coração de Abraão. Né? Deus queria saber se ele era exclusivo no coração de Abraão, se ele tinha primazia no coração de Abraão, se ele o amava acima de todas as coisas. E aí a palavra de Deus nos diz que Abraão, ele vai e se dispõe a sacrificar o seu próprio filho. Né? E aí depois que ele faz isso, né, que ele sobe ao monte e tal, no momento que ele vai fazer o sacrifício, uma voz brada do céu, diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a mim, pois não me negastes o teu próprio filho. Aí o Senhor faz mais uma vez, relembra Abraão dessa promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, a gente sabe que, daqui a pouco a gente vai ver isso de forma mais clara, que essa promessa aqui está exatamente relacionada, né, a este mistério que veio a ser revelado no Novo Testamento. A palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que crê em Jesus, ele é o quê? Ele é filho na fé de Abraão. E Abraão é o nosso pai na fé, né? Para encerrar aqui a minha provocação, no finalzinho aqui o autor vai dizer o seguinte, ó: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo
integrante de um mesmo corpo. Então, eles não sabiam como isso iria acontecer, né? Como Deus iria fazer para formar a igreja, né? Eles não sabiam como isso iria acontecer. Esse era o mistério oculto, né? Que é exatamente o que a gente vem estudando durante as lições. Que Jesus, quando ele morreu na cruz por cada um de nós, o que ele fez ali na cruz? Ele reconciliou os gentios com os judeus. A gente já estudou aqui em lições passadas que havia uma inimizade entre os gentios e judeus, e quando Cristo morre na cruz, ele quebra essa parede de inimizade que existia entre os judeus e os gentios, e também ele vai quebrar a inimizade que existia e vai reconciliar o homem com Deus, né? Exatamente formando dos gentios e dos judeus, da união desses dois povos, uma nova humanidade, que é a igreja. E a igreja é exatamente esse mistério oculto, né, que veio a ser revelado na plenitude dos tempos. Amém. Glórias a Deus. Sim. Então, a respeito aí, né, dos profetas na antiga aliança, muitos sabiam, sim, aquilo que a gente estava comentando no ponto 2, né? Não claramente, mas eles tinham absoluta certeza daquilo que esse mistério iria ser concretizado, né? Num tempo futuro, né? Só não sabiam como, mas se a gente soubesse, nós é que seríamos deuses, né? Mas como a gente não sabe, o único Deus é quem sabe como é que seria esse plano, porque ele já tinha pré-estabelecido lá na fundação do mundo, né? Nós somos réis mortais, vamos dizer assim, né? E que nós estamos aprendendo a navegar nesse oceano de sabedoria de Deus através da sua palavra, aquilo que ele nos revela, né? O que a Bíblia diz, o que é revelado para o homem, mas o que está em oculto é para Deus, é de Deus, né? Mas em se tratando, só frisando mais uma vez aquilo que eu declarei no ponto 2, é que Deus ele trabalha com sobreposição de verdades, né? Então, tem até um versículo da Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz: nada podeis com a verdade, senão pela verdade. Ou seja, né, se a gente quiser combater uma verdade estabelecida, né, a gente não pode combatê-la com mentira, só com uma outra verdade maior. Maior. Ou seja, eu não posso continuar matando animais inocentes para a remissão dos meus pecados, se Cristo, que é o maior cordeiro, né, já morreu pelos meus pecados. Ou seja, uma verdade maior, né, se sobrepujou-se a uma verdade que estava em curso. Mas agora esta está, né, está a ideia, né, daquilo que, dessa verdade que no Antigo Testamento essas pessoas já tinham conhecimento, e o Samuel já falou aí do pai Abraão. Olha aí, a profecia de Deus para o seu servo Abraão, né? Que em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, todas as pessoas que estão em Abraão, ou na fé que Abraão tinha, estão participando da promessa, né? Da herança que Deus já determinou. Outro ponto que eu quero lembrar, e aqui eu vou fazer em forma de pergunta, porque a resposta os irmãos já sabem, né? Então não vou nem comentar mais. Vamos pensar no profeta Elias. No tempo do profeta Elias, existiam muitas viúvas em Israel. Muitas viúvas em Israel. No período crítico, no período de profecia do próprio profeta que Deus mandou,
de que 3 anos e meio, não choveria sobre a face da terra. Mas Deus enviou o profeta Elias para algumas dessas viúvas de Israel que criam, entre aspas, em Deus. Os irmãos já sabem a resposta. Deus enviou, senão para uma viúva de Sarepta, que fica nas regiões de Sidom, se não me engano. E não é terra de Israel. Era, se não me engano, do Líbano, acima da terra de Israel, e não a terra de judeus. Olha aí, Deus já indicando para o seu servo Elias que Deus também tinha um mistério com os gentios. Foi aquela mulher que passou a crer no Deus de Elias, sendo que as viúvas de Israel estavam descrentes, todas idólatras, uma grande maioria, é claro. Aí vamos pensar em Eliseu. Se no tempo de Eliseu tinha muitos leprosos, por que Deus não curou muitos leprosos de Israel? Deus curou através do seu servo Eliseu, foi um leproso chamado Naamã, general do exército sírio. Olha aí, Deus revelando que iria colocar outro povo dentro daquele povo escolhido, e formar um só. Aí fica aqui justamente aquilo que o comentarista diz. Nós, gentios, tínhamos desconhecimento desse Deus e das suas promessas. E o povo judeu tinha a soberba de ser considerado o único povo escolhido de Deus. Uhum. Aí eu não sei qual era o pior. Era nós todos, pecadores. Por isso que ele veio com sua graça e nos salvou. Amém? Glória a Deus. Ponto 2. A síntese do tópico 2 diz: o mistério da Igreja de Cristo. A síntese do tópico 1, perdão. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, tivera em oculto desde a eternidade. Aí aqui o mistério já foi revelado e a gente vai comentar, no ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O mistério revelado no Novo Testamento. Glória a Deus. O ponto 1, o subponto 1 do ponto 2 diz: revelado aos apóstolos e profetas. Diga, nos comente aí, Samuel, essa revelação desse mistério dado aos apóstolos e aos profetas no Novo Testamento. Glória a Deus. O primeiro subtópico, né? Primeiro subtópico revelado aos apóstolos e profetas. É interessante aqui que o autor, ele vai dizer, falando acerca do apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo Paulo, se você ver ali as cartas que ele escreveu, em diversas passagens ele vai dizer que ele foi um apóstolo, que ele era um apóstolo chamado por Deus. Então, essa missão de apóstolo não foi algo que surgiu da cabeça dele, que ele próprio escolheu, mas foi Deus que o chamou, para ser apóstolo. E ele vai dizer aqui, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então, o apóstolo Paulo, ele chamava a si mesmo de prisioneiro. Mas prisioneiro de quem? Prisioneiro de Cristo. Ele estava preso a Cristo. Estava preso a fazer a vontade de Deus, a viver uma vida para a glória de Deus. As coisas do mundo
não mais o prendiam. Porque ele próprio escreveu para a igreja de Coríntios que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ele se considerava como prisioneiro de Jesus, como prisioneiro de Cristo, e que tinha recebido de Cristo uma vocação, uma missão. E este ministério que estava oculto foi a ele revelado através de uma revelação. Aí o autor aqui traz aqui algumas passagens, né? Ó, Paulo deixa claro que não recebeu-se apostolado de homem algum. Ele vai falar isso lá em Gálatas. Eu quero aqui ler para os irmãos. Gálatas, capítulo 1, o versículo 1. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele diz aqui que ele é um apóstolo chamado por Deus. A chamada dele para ser apóstolo veio de Deus. Ele vai dizer também que a doutrina que ele ensinava não aprendeu com nenhum homem. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ao versículo 12 de Gálatas, capítulo 1, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, a doutrina que ele pregava, o evangelho que ele ministrava, ele havia recebido de Jesus Cristo. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Ele não consultou homem algum. Versículo 16, Gálatas, capítulo 1. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, essa missão Paulo também recebeu do próprio Deus, né? Foram a eles divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E aqui no finalzinho o autor vai dizer o seguinte: ó, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então, esse mistério que estava oculto, e como a gente vem estudando aqui, estava oculto, mas de forma parcial, que veio aqui a ser revelado na plenitude dos tempos, né, de forma completa, ele disse que veio a obter esse mistério, a revelação desse mistério, pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, é interessante a gente aqui dizer que existem coisas que o conhecimento humano não é capaz de prescrutar. A teologia é importante, né? Estudar a filosofia é importante, o estudo secular, né, nas mais diversas áreas, é importante, né? A gente não pode deixar de fazer essas coisas, mas é essencial na vida do cristão, porque a comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Ele tem uma vida de intimidade com Deus, porque o apóstolo Paulo vai dizer que essa revelação que ele teve foi o Espírito Santo de Deus que deu, né? Então, são duas coisas que a gente não pode ir para o extremo das duas, né? A gente nem pode dizer, não, eu só vivo na revelação. Comigo aqui é só na revelação. E abandonar o estudo, o conhecimento, até porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar buscando crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente deve buscar crescer nos dois de forma proporcional, né? Crescer na graça e também crescer no conhecimento. Mas também nós não podemos abandonar a graça, abandonar essa busca do Espírito Santo e focarmos somente no conhecimento. Então, o autor da lição aqui vai dizer que tanto o apóstolo Paulo, como também os demais apóstolos, eles obtiveram o conhecimento desse mistério através de uma revelação. Aí, para terminar aqui a minha explanação, eu relato aqui o episódio do apóstolo Pedro, né? Que a palavra de Deus vai dizer que ele estava em casa, está lá em Atos capítulo 11, né?
E no capítulo 10, é interessante, a palavra de Deus diz que Deus havia se revelado, salvo engano, foi a Cornélio. Deus havia se revelado a Cornélio, né? E logo após, Deus ele vai se revelar ao apóstolo Pedro, através de uma visão, onde aparece um lençol em formato, um lençol de 4 pontas que estava em formato de um vaso, né? E esse lençol ele vai se abrir e vai estar ali dentro daquele lençol os mais diversos animais estes que eram impróprios, que eram considerados imundos, né, para um judeu. Aí a Bíblia diz que ele ouve uma voz dizendo, come. Ele, Senhor, não, como eu vou comer se é imundo? Aí Deus vai e diz para ele, né, não digas que é imundo, não chames de imundo, não chame de comum aquilo que eu purifiquei. E é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que isso acontece 3 vezes, né? Ele recebe essa revelação 3 vezes e depois ele vai, juntamente com alguns irmãos, até a casa de Cornélio. E quando ele chega ali, que ele começa a pregar a palavra de Deus, a gente vê o Espírito de Deus sendo derramado, né? As pessoas crendo em Jesus, sendo salvas, alcançadas pela palavra de Deus, e assim a palavra do Senhor estava chegando aos gentios, né? Então a gente vê aí como esse mistério ele foi revelado aos apóstolos e profetas. Glórias a Deus. Subponto 1 aí, né, do ponto 2, revelando aos apóstolos e profetas. Aí, subponto 2, né, o ponto 2.2, né, vem dizer o mistério oculto revelado. O que é que nós estamos estudando? Já bem umas 4 lições atrás para cá, né? Mistério oculto revelado. Primeiro, a carta que Paulo que nós estamos estudando esse trimestre, que Paulo escreveu, foi uma igreja conhecida como a igreja de Éfeso, ou aos irmãos de Efésios. Era uma cidade gentílica, né, dominada pelo Império Romano, como os próprios judeus na época também estavam. Ou seja, não eram judeus, e sim gentios. Porém, o evangelho chegou lá. Tinha igreja lá. E justamente o mistério oculto revelado é o quê? É a formação da parte de Deus de um novo povo. Ou, vamos dizer assim, a transformação de uma humanidade naquilo que Deus queria. Vamos ser mais... Por quê? Porque um povo já existia, que era o povo escolhido de Deus na terra, os judeus. Porém, Deus não estava contente só com os judeus. Os judeus não entenderam. Olha aqui o interessante. Os judeus não entenderam. Os judeus era para ser o povo representante de Deus na terra. Tem até um filme aí que diz, né? Eu não sei se eu vou acertar o título, mas é mais ou menos assim o pensamento, né? Jesus faria o que eu faço, né? Eu não sei se eu me lembrar desse filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Pronto, em meus passos, nossos passos, né? O que faria Jesus? Né? É mais ou menos isso, a narrativa, o contexto da história de Israel, né? Será que Jesus estava se agradando com os passos que os judeus estavam dando, né, de geração a geração? Né? Salve alguns momentos de avivamento que Deus trouxe sobre o seu povo, né? Como a obediência de Abraão para a formação do povo, Isaac, Jacó, os 12, né? As 12 tribos, a saída do povo do Egito, da escravidão, né? A conquista da terra prometida, né?
o uso que Deus estava fazendo dos juízes na terra de Israel, né? A ascensão no período, né? No período profético de Samuel, né? O período da ascensão de Davi ao trono de Israel, quando Saul, né, se desviou, quando saíram do cativeiro já crentes, né, depois de ter passado 70 anos, né, no período de Daniel, né, de Neemias, do sacerdote lá no tempo de Neemias, né, que pregou a palavra de Deus ao povo, e o povo chorava arrependido, né, na construção do templo no período de Ageu, ou seja, momentos de avivamento que Deus trazia. Tirando esses momentos, Deus estava se agradando com a manifestação, com a glória que o povo dava para ele, para Deus. Ou seja, Deus não queria só aquele povo, Deus queria toda a humanidade. Imagine aí, Deus tirou o povo dele da terra do Egito, da terra da escravidão, só para pisar o povo do Egito ao dedinho. Não. Se o povo tivesse permanecido fiel a Deus na terra do Egito, sabe o que Deus faria? Daria toda a terra do Egito para o seu povo. Mas sabe o que o povo fez depois que Jacó morreu, depois que José morreu? O povo se desviou dos mandamentos de Deus. O povo começou a adorar os deuses que estavam lá na terra do Egito. E sendo que o que Deus queria era o contrário, que o povo do Egito adorasse ao Deus do povo, o Deus do povo de Israel. O único Deus invisível. E olha o que Deus tinha feito no tempo de José. 7 anos de fartura, mas 7 anos, seguido de 7 anos de escassez. Deus revelou para quem? Para um rei faraó incrédulo. Mas esse sonho, Deus deu discernimento para quem? Para um jovem crente chamado José. E aí disse, esse tem o espírito dos deuses na linguagem dele. Eu vou ser que vai governar sobre todo o Egito. Será que a glória não estava ali sendo para Deus? Mas olha o que os judeus fizeram. Não deram a glória para Deus. Meus amados, o que Deus quer é que nós, na verdade, sejamos como Deus revela agora, sim, a igreja. Que a igreja seja a agência missionária dele aqui na terra. Que nós não sejamos transigentes, que nós não sejamos pregadores só de rosas ou só de espinhos, porque tem aqueles que só pregam rosas e tem outros que só gostam de pregar espinhos. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas tem outros que dizem, ó, é só bênção, é só vitória. Está errado um e está errado o outro. Tem a rosa e tem os espinhos. Né? E nós somos esse povo. Nós quem? Judeus convertidos e os gentios convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Que agora estamos ligados agora em quê? A igreja. E o que é a igreja, Jonatas? É o mistério revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E o que é a igreja, Jonatas? É o corpo místico de Cristo. E o que é a igreja, Jonatas? É formado por muitos membros deste corpo para nós revelarmos a glória e a vontade e a salvação de Deus a toda a humanidade, né, em Cristo Jesus. Então, o mistério oculto revelado somos nós. A formação de um povo só, não só agora formados de judeus, mas agora formados também de gentios. Judeus e gentios. Gentios, judeus. Em um só corpo, sem distinção. Jonas, onde é que você tem base bíblica para isso? Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. A partir do versículo 9. O amado apóstolo João
ele nos revela: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E nós clamava ao Senhor, gritando, né? Glória a Deus, dando honra, salvação ao nosso Deus. Então, meus amados, o apóstolo João viu vários povos, línguas, tribos. Glória a Deus. Não é só judeus, não é só, né, gentios, que é Brasil, brasileiro, americano, né, japonês. Não, é de todas as raças, de todas as línguas. É o pobre, é o rico, se assim se converter a Cristo, né? É o asiático, o amarelo, o preto, o branco, né? É o alto, baixo, o gordo, magro, é de todos os gêneros, né? Gênero quer dizer toda a condição, porque gênero só existe um, o gênero humano, viu? É o gênero humano que existe, só um, o gênero humano, não existe outro gênero. Agora existem dois sexos, o masculino e o feminino, né? Aí é o que distingue, né, o homem da mulher. Então, é o gênero humano, Deus quer salvar todos, né, indistintamente. Basta que você se renda a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e faça parte justamente deste corpo místico de Cristo, né? Ou seja, que é a igreja. Igreja é os salvos em Cristo Jesus, e não aquele templo de pedra, concreto, cimento, né? Não, mas a igreja, o povo salvo e escolhido de Deus. Samuel, vamos encerrar aí o ponto 3, falta poucos minutos aí para nós, né? E vem aí depois mais uma live, também de escola bíblica dos jovens, para o crescimento espiritual da igreja. Então, glória a Deus. O ponto 3 é o mistério pré-estabelecido por Deus. Aqui vem a resposta, né, daquilo que a gente falou no primeiro ponto. O mistério pré-estabelecido por Deus. Né? Ou seja, é algo, para a gente aqui já resumir, é algo que Deus não foi pego de surpresa. É algo que Deus já, antes da fundação do mundo, já sabia, né? Já tinha traçado o plano dele, né, aqui na Terra. E o ponto 1 diz, as riquezas insondáveis de Cristo. Quais são essas riquezas? O que aguarda? Né? O ser humano é assim, né? Aquele negócio. Sim, é para fazer o quê? É alguma coisa. E o que é que eu ganho com isso? Né? Então, do mesmo jeito, né? A gente diz, certo, Jesus quer me salvar, quer que eu me arrependa dos meus pecados, quer que eu seja mudado. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Samuel, diga aí, o que é que a humanidade vai ganhar com isso? O tópico 3, né? O subtópico número 1 é isso, né? As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Eu estava estudando no início da semana o comentário aqui, comentário Biacon, né? E esse comentarista ele vai dizer o seguinte, que o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? É unir, né, todas as coisas em Cristo. Este é o propósito de Deus. E falando acerca desse segredo, desse mistério que foi revelado, o que foi que aconteceu com os gentios, né? O que aconteceu com os gentios? Os gentios, a partir deste mistério, a partir do momento que Cristo, né, morreu por nós na cruz, foi concedido também aos gentios serem o quê? Serem co-herdeiros juntamente com os judeus. Né? E co-herdeiro é um indivíduo que recebe uma herança juntamente com outrem. Então, quando Cristo morreu na cruz, né, por toda a humanidade, os gentios também, através de Cristo, eles podem ter acesso a essa herança. Né? Podem ser também co-herdeiros com os judeus. Os gentios também, eles podem agora fazer
parte deste novo corpo. A gente falou aqui durante a lição que quando Cristo morreu na cruz, ele formou um novo corpo, que é a humanidade. Então, os gentios, eles podem também agora, através de Cristo, fazer parte desse novo corpo, que é a igreja, né? E em terceiro lugar, eles também são agora participantes das promessas. Eles podem ter acesso às promessas. Antes, nós estarmos, né, estranhos a essas promessas, alheios a essas promessas, mas através de Cristo, nós podemos agora também ter acesso a essas promessas. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, em Efésios capítulo 2, o versículo 11, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, essa é uma das riquezas insondáveis de Cristo, né? Através desse mistério que foi pré-estabelecido por Deus. Nós podemos agora ter acesso à salvação que Jesus Cristo nos oferece, que Jesus Cristo conquistou através da sua morte na cruz do Calvário. Nós temos acesso a essa salvação. Essa, como diz o autor aos Hebreus, né? É essa tão grandiosa salvação. Né? E, inclusive, ele chega a nos dizer que nós precisamos ter cuidado. Né? O autor aos Hebreus diz, tenham cuidado para que vocês não venham perder uma tão grandiosa salvação. E essa é a maior riqueza do ser humano. Né? A nossa maior riqueza. Se a gente perguntar a qualquer cristão, qual é a sua maior riqueza? Ele vai dizer, a minha maior riqueza é Cristo. A minha maior riqueza é a salvação que eu tenho em Jesus. Aí tem gente que diz, quer dizer que você tem certeza de salvação. Eu tenho certeza de salvação porque Jesus Cristo me dá essa certeza de salvação. Ele morreu na cruz por mim para me dar essa certeza de que aquele que crê nele está salvo, né? Então, a gente pode falar de forma resumida, as riquezas insondáveis de Cristo, a salvação e também, né, a graça que nós temos de hoje falar dessa salvação. Que o Senhor quer que a igreja fale dessa salvação para as outras pessoas, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que ainda estão perdidos no mundo, né, sem Deus, vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida oprimida. O Senhor comissionou exatamente a igreja, né, para ir ao mundo e pregar esse evangelho de salvação. Ir ao mundo e pregar as riquezas insondáveis de Cristo. E para encerrar aqui a minha explanação, eu desejo ler aqui só Romanos capítulo 11. Espera ainda, viu? Romanos capítulo 11, versículo 33. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é à toa que é um hino, né? Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sou dele, você é dele, você pode ser dele, você pode entregar a sua vida a ele, tudo é dele, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Então, meu amado, não é ilusão você seguir Cristo. Olha o tanto de benefícios
que você tem quando você decide seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Sabendo que o plano da sua salvação não é algo que Deus criou depois que o homem pecou. O homem pecou, o que é que eu vou fazer agora para salvar o homem? Não. Deus, ele criou porque, na verdade, ele já tinha conhecimento que o homem iria se desgarrar, se desviar dos seus caminhos. Mas já tinha traçado um plano de salvação para que você pudesse voltar ao caminho da reconciliação, da intimidade, da paz, né, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tinha esse propósito e tem esse propósito, né, desde a sua eternidade. Então não deixe para depois o que você pode fazer agora, hoje, né? Porque Deus, ele tem só benefícios para você. Benefícios para te tirar, né, deste mundo, desse sistema, né, desta vida que você leva agora, e te levar para um outro patamar, para um outro nível, né, que ele tem preparado para todos aqueles que o buscam. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa, que esta promessa não se resume aqui nesta terra. Ela, na verdade, ela continua na eternidade. A tua vida não acaba aqui, a tua vida, né, inicia-se aqui, quando você decide aceitar a Cristo. E aí continua lá, na eternidade, na morada de Deus, quando você, né, se volta para Jesus Cristo. Jesus, ele te ama e Jesus quer salvar a tua vida, quer salvar, aleluia, a tua família, né, deste pecado, desta vida, né, desregrada e desagrada a Deus. Então, o mistério que foi revelado é o mistério da igreja. Eu te pergunto agora, você quer ser participante deste corpo místico de Cristo? A Bíblia diz, Deus se revelando ao apóstolo Paulo, né, que Cristo, ele é o cabeça, mas a igreja é o seu corpo. O cabeça diz o que devemos fazer, o corpo executa o que Deus traçou e planejou. E ambos estão ligados, né? Estão ligados. Você quer estar ligado com Cristo? Você quer estar fazendo parte do corpo de Cristo? Você quer, né, você quer receber toda a promessa, toda a herança, glória a Deus, de Cristo, né, através da sua palavra, e Deus também, através da sua palavra, se revelou, né, profetizou, né, para todo aquele que crê. Se você assim o quer, nós, nesta oração de encerramento que o Samuel vai fazer, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, de fazer parte deste corpo, e você dizer, Senhor, me arrependo dos meus pecados, eu quero fazer parte da tua igreja neste mundo, e eu quero receber as promessas que foi pregada hoje, as promessas que foi ministrada hoje através dessa live, Senhor. E na próxima oportunidade, quando os templos, as portas dos templos se abrirem em todas as cidades, você busca uma igreja próxima à sua casa e se congregue, né, louvando a Deus, juntamente com o povo de Deus. Glória a Deus. Meu amado Samuel, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, seus comentários, que Deus te abençoe e possamos estar juntos mais uma vez, se assim Deus quiser. Também eu quero agradecer o nosso diácono Jonas, que sempre está nos auxiliando aqui nestas lives. Que Deus abençoe a você, sua família, meu amado, seu trabalho, em nome de Jesus. E a todos os irmãos que participaram dessa live, que deixaram o seu comentário nessa live, que Deus abençoe. Eu deixei aí um comentário no rodapé,
meu grande amigo Caio Inácio. Deus te abençoe, meu amado. Viu? Foi um prazer receber o seu comentário. Que Deus te abençoe onde você estiver aí. Não sei se você está em Senado, está morando em outra cidade, sei lá onde é que você está, mas depois a gente se fala mais, mantenha contato aí onde você está para a gente continuar conversando. Que Deus te abençoe e também toda a tua família. Deus abençoe. Samuel, irmão Diácono Jonas, algum comentário aí? Esteja aberto. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Jonas, só informando que logo após haverá a Escola Bíblica dos Jovens. Amém? Amém. Deus possa abençoar cada um. Vou estar com você, Samuel. Pode orar encerrando a Escola Bíblica. Amém. Vamos orar, né, pessoal? Estamos aqui gratos a Deus por tudo que o Senhor ele tem feito. Só nos resta agora agradecer. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos, ó Pai, aqui aprendendo a Tua palavra. Senhor, quero colocar em Tuas mãos a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, que estiveram online juntamente conosco. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar trabalhando poderosamente em nossos corações e em nossas vidas, Pai. Senhor, fortaleça-nos, ó Pai, mais e mais, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, no nosso interior, Pai. Seja conosco, Pai, no nosso dia a dia, todo o restante, Pai, da nossa semana, que o Senhor possa nos guardar, possa nos proteger, Pai, possa nos livrar de todo mal, que o Senhor, Pai, venha guardar as nossas vidas, bem como também, Senhor, toda a nossa família, Senhor, desta pandemia, meu Pai, que tem assolado, meu Pai, tantas vidas e tantos países. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos também, Senhor, em todo esse aprendizado que foi ministrado, possamos guardar a Tua palavra dentro do nosso coração, possamos, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia e possamos estar buscando a cada dia, Pai, viver uma vida que agrade ao Senhor. E como aprendemos, Pai, durante esta lição, que nós não venhamos, Pai, nos esquecer de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, Pai, é o dono de todas as coisas. E por mais, Pai, que essa situação tenha surpreendido, meu Pai, os governantes, tenha surpreendido, Senhor, os prefeitos, as autoridades, essa situação, Pai, não surpreendeu ao Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, meu Pai, continua cuidando de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. E eu tenho certeza, Pai, que tudo está cooperando para aqueles que amam o Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, abençoe o restante da nossa noite, seja conosco. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Quem quer ser abençoado, o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus e quantos creem e recebem a vitória, digo amém. Amém. Então, Deus abençoe, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Agora, live da Escola Bíblica dos Jovens, sexta-feira, culto de doutrina, e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus, na nossa Escola Bíblica.